Bom dia, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor esteja sobre sua vida nesse dia, amém? Irmãos, pastor Luciano, quero abençoar você hoje com a palavra do Senhor Jesus, que fica no livro de Marcos, Marcos 1:44, onde Jesus ministrou uma cura sobre um leproso. Só que Jesus, ele não queria que fosse propagado ainda, porque não era o tempo ainda de falar dos milagres, porque iria atrapalhar a obra dele. E acabou atrapalhando um pouco, porque Jesus não podia mais entrar na cidade por causa daquela fala. Então Jesus falou assim, olha, e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícias, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém? Jesus, ele não precisava que falasse dele ainda naquele momento, porque ele estava cumprindo a missão, e para que não atrapalhasse a missão dele, ele falou para aquela pessoa, aquele homem que foi curado da lepra, para não fazer propaganda ainda, não era tempo, para que não atrapalhasse o ministério. Então aqui nós vemos dois sentidos nessa fala. Primeiro, ele falou antes do tempo, falou que não era para falar ainda, porque ia atrapalhar os planos de Jesus, ia atrapalhar a missão de Jesus. Jesus teve, por causa disso daí, ele deixou de entrar, não podia mais entrar na cidade por causa da multidão. Por que essa multidão? Só que essa multidão, elas não iam buscar a Jesus, eles iam buscar os milagres, aí iam fazer propaganda de Jesus, então iam usar ele só para curas e milagres, porque Jesus tinha poder. Só que Jesus não queria que as pessoas procurassem ele apenas para um milagre, apenas porque estou precisando de uma bênção, apenas porque eu preciso de uma cura, apenas porque eu preciso de uma libertação do meu filho, ou eu preciso de um emprego, uma porta aberta. Não, ele se expôs dessa forma, ele impôs esse propósito de não propagar ele, porque iriam atrapalhar, e as pessoas não iam mais ter ele como Cristo, mas sim como um curador, como um profeta. Então Jesus, ele falou para o povo, falou inclusive para os discípulos, o que diriam ele, o que diria ser ele. Aí uns falavam, uns falam que é João, outros falam que é Elias, e outros falam que é Jeremias, outros falam que é um profeta. Mas Jesus era muito mais do que um profeta, ele era o próprio Deus encarnado e realizando a missão aqui na terra. Então Jesus, ele veio para fazer a obra de Deus aqui na terra, como Deus e como homem, mas ele precisaria ser dentro do prazo, dentro daquilo, né, dentro do contexto dele, não do jeito que o povo queria. Então por isso Jesus deixou de fazer muitos milagres silencioso por causa da propaganda, porque o povo não queriam Jesus, não reconheceram que era Jesus quem fazia tudo isso, mas sim Jesus era o curador. Jesus não é o curador, Jesus é o salvador. Claro que ele cura, ele salva, ele cura, ele liberta,
Mas nós temos que buscar Jesus não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Amém? Quero deixar essa palavra para você. Olha, no endereço da nossa igreja está aqui, ó, na rua Anderson de Moura, 235, Jardim Sueiro, Ferraz de Vasconcelos. Convidamos a você para estarmos aqui nesse domingo, aqui na nossa igreja, Templo da Graça de Deus. Vou deixar o endereço aí no rodapé depois. Aí se você quiser fazer uma visita, domingo, amanhã, nesse domingo, estaremos aí celebrando a ceia do Senhor, para que todos venham participar, aqueles que estão em comunhão com Cristo. Amém? Que ele falou, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então nós queremos fazer parte desse corpo de Cristo e convido você a estarmos aqui conosco amanhã às 18 horas, domingo às 18 horas, dia 8. Aguardamos a sua visita. Se você não é inscrito também aí no nosso canal, eu peço que você se inscreva. Canal da Benção, @Canal da Benção 2320. Que Deus abençoe você abundantemente. Eu, pastor Luciano, quero deixar essa bênção para você. Quero fazer uma oração. Feche seus olhos e receba a oração. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu venho, meu Deus, apresentar cada pessoa, cada ouvinte, cada seguidor do nosso canal. Que ele seja, meu Deus, abençoado. Que as bênçãos do Senhor, a bênção que enriquece com saúde, com paz, com livramento, venha sobre ele. As bênçãos que enriquece e não acrescenta dor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, toma a direção, Pai, da mente, do coração dessas pessoas, libertando, curando, transformando, que ela seja uma nova criatura, que aqueles que encontram, que têm encontro contigo, Pai, eles serão renovados, restaurados pela graça do Senhor. Em nome de Jesus, eu deixo a minha paz. Ele falou, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, mas sim como Deus dá. A paz de Cristo seja sobre você nesse dia, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém.